do semestre, e a gente vai começar falando de um tópico que, na verdade, vem trazer de volta alguns conceitos que já viram no curso, mas são importantes relembrar agora, porque a gente quer tentar, ou pelo menos a gente vai iniciar tentando resolver problemas que estão no domínio do raciocínio incerto. Ou seja, é um domínio da inteligência artificial onde a gente tem situações em que não temos totalmente controle sobre o que acontece, porque os ambientes eles são incertos. Ou você não conhece totalmente o ambiente, ou tem coisas que podem acontecer que você não pode prever. Então a gente quer tentar achar algoritmos e IAs que consigam contornar esse problema. Ouso dizer que talvez seja um dos campos mais desafiadores da IA, porque lidar com incerteza é um problema até nosso, como humanos, e a gente tem muita dificuldade em trabalhar quando nós temos informação parcial ou até mesmo incerta no caso. Bom, então a gente vai recapitular bastante coisa hoje, probabilidade aplicada, coisas que são importantes dentro do raciocínio incerto para a gente poder avançar nesse tópico nas próximas aulas. Vamos lá, vamos fazer a indicação então dessa aula, né? Vamos partir aqui para a indicação de uma banda que eu acho aí que reflete um pouco sobre a experiência da aula de raciocínio incerto. Bom, eu vou trazer para vocês aqui hoje uma das minhas bandas favoritas, né, aí de grunge, ou do movimento grunge dos anos 90. Eu já trouxe outras em outras aulas aqui, já trouxe Nirvana, já trouxe Pearl Jam também. Então acho que eu trago a terceira hoje, que é desse segmento, tá? Que é o Stone Temple Pilots. Banda que eu gosto muito, eu sempre pego ouvindo música deles aí, tô nas minhas coletâneas de viagem de carro também. E o Stone Temple, pessoal, é uma banda interessante, ela surgiu no final dos anos 80, ali pro começo dos anos 90, e o movimento grunge começou, né, a ganhar força, e duas bandas tinham muita força, né, o Pearl Jam, o Nirvana, o Precursor e o Alice in Chains, e o Stone Temple vinha com uma pegada um pouco diferente. Eles acabavam trazendo um som que era mais, digamos, fluido nos instrumentos, mas ao mesmo tempo trazia umas letras que refletiam muito sobre a vida. E o Stone Temple tem uma coisa interessante em relação às outras bandas grunges, é o tempo de carreira. O Stone Temple está até hoje tocando, eles fizeram alguns hiatos, né, obviamente, mas eles têm CDs aí em várias épocas. Tem CDs lançados nos anos 90, nos anos 2000, 2010, 2015 e agora 2020 também. Então é uma banda bastante longínqua aí, né, dentre as bandas do grunge, que a maioria já estão aí desfeitas ou tiveram alguns problemas com o pessoal. Eu vou trazer uma música, eu gosto muito deles, tá? Que eu acho que tem bastante a pegada de como é que é o Alice in Chains, faz muito vocal, aquele vocal mais seco, né? Baixando o volume dos instrumentos. E ouçam os caras e depois pesquisem mais, vocês vão gostar muito. É uma banda bem interessante de ter aí nas coletâneas de vocês, tá? Muito bom o som dos caras, né? Então, assim, consumo muito por causa disso, né? Eles têm bastante CDs aí dos últimos anos, e é uma banda realmente aí que eu gosto muito, tá? Conheça mais um pouco do Stone Temple Pilots. Bom, vamos lá então, vamos agora voltar então para a nossa aula de raciocínio incerto. Bom, pessoal, a primeira coisa importante é que nós, na disciplina passada de Fundamentos de Sistemas Inteligentes, já trabalhamos várias formas de tentar fazer algum tipo de raciocínio com algoritmos inteligentes ou até mesmo resolver problemas através do uso do conhecimento, né? Então a gente já viu abordagens baseadas em busca pra caramba, né? Busca cega, busca heurística, busca local, algoritmos genéticos. Vimos também a parte de lógica, né? Resolver problemas através de lógica proposicional, de primeira ordem, usando os sistemas especialistas. E então agora a gente começa num semestre que a gente vai ver coisas totalmente novas, né? E dentre elas, a gente vai começar então vendo algoritmos que vão tratar da questão mais complexa para o ser humano, que é resolver questões quando se tem certeza. E nenhuma dessas técnicas que a gente viu ali atrás, a busca ou até mesmo a parte lógica, consegue resolver com clareza partes incertas. A gente pode dizer que sistemas especialistas modernos têm sim muita aplicação com ambientes incertos, mas ainda existem
algoritmos que a gente não viu que estão mais, talvez, ajustados para ambientes incertos. Então, eu acho essa definição aqui fantástica, né? Uma definição aí do trabalho do Fogler e do Creel, lá em 98. Incerteza origina-se de alguma deficiência de informação. A informação pode estar incompleta, ser vaga, imprecisa ou contraditória. Quer dizer, então não é só um ambiente que você não está vendo tudo acontecendo. A própria informação que você tem pode ser contraditória e imprecisa. Eu gosto muito de dizer que, por exemplo, jogos de RTS, igual o StarCraft, são jogos de muita certeza. Você não vê o ambiente do adversário, não sabe o que ele está fazendo, mas você monta um plano ali para ganhar um jogo sem saber o que ele vai aprontar contra você, né? Então há bastante incerteza nesse tipo de ambiente. Aqui eu tenho um exemplo que como a gente pode talvez trabalhar lidando com certeza, né? Essa aqui é uma jogada de Tetris, né? Você pode ver ter um agente jogando aí o jogo e para ele jogar dessa forma dá para se usar algoritmo de busca de vários tipos para resolver esse problema, porque a gente consegue ver todo o ambiente, ver todo no caso aí o cenário e como é que está a disposição dos blocos para encaixar. Agora imaginem pegar e passar uma faixa, sei lá, um quadro escuro aqui, ó, nessa parte de baixo, omitir essa parte de informação. Ou seja, eu não vou omitir toda a informação, só uma parte. Será que os mesmos algoritmos conseguiam jogar com esse mesmo desempenho aqui? A resposta é quase certeza que não. Porque se eu omitir uma pequena faixa aqui, ó, da parte de baixo do ambiente, o algoritmo já vai ver que não tem informação completa, não vai conseguir saber aonde tem, por exemplo, aqui blocos vagos para fazer o encaixe. Ele só vai saber onde tem blocos vagos na parte de cima. Então, uma pequena adição de incerteza aqui já torna vários algoritmos que antes poderiam jogar esse jogo inválidos. E teremos que ir atrás de técnicas novas para isso. Hoje, pessoal, a gente tem duas técnicas que são talvez mais estado da arte para lidar com incerteza, tá? As técnicas que usam muito teoria das probabilidades, que a gente vai ver na próxima aula, que são baseadas, por exemplo, nos modelos Bayesianos, né? Ou modelos de Bayes, que usa o que a gente chama de degree of belief. Ou seja, ela cria um grau de crença totalmente baseado na probabilidade, que é algo que, até certo ponto, bastante confiável. E nós temos os algoritmos que estão partindo da lógica nebulosa, ou lógica fuzzy, que também é um tópico nosso de aula futura, que usa, no caso, os graus de verdade. Ou seja, eu não vou pegar probabilidades, mas sim vou tentar fazer um mapeio, né, do que eu tenho aqui em relação a como eu posso escrever a verdade do ambiente, tratar a verdade não como sim ou não, mas como estados intermediários. Pouco sim, muito não, colocar alguns atenuadores para entender os graus de verdade. O que é muito verdade, pouco verdade, para lidar com incerteza. Porque na incerteza tem muito isso, né? O quão a informação é precisa. Ela pode ser um pouco precisa. Se ela for um pouco precisa, ela tem utilidade. Não é totalmente descartável. Isso são os graus de verdade. Bom, a probabilidade fornece, que é a primeira ideia de Bayes, de uma forma de resumir a incerteza, né, através disso. Calcular probabilidades se você tiver alguns dados de passado ou até do próprio presente. Bom, esse é um exemplo claro de como a incerteza trabalha fácil, né? Quando você olha e ela dá para você um grau realmente aí de crença, porque ter probabilidade é crer. Eu creio tantos por cento naquilo, por isso graus de crença. Exemplo de 80% dos pacientes já tratados que têm dor de dente tem cárie. Então você pode falar assim, putz, né? A maioria dos caras que tem dor de dente deve ser cárie. Realmente a maioria, mas não são todos. Mas já tem um grau de crença bem alto. Então a probabilidade trabalha muito bem nessa questão, né? Você pode ver outros exemplos aqui. Esse é um mecanismo bom para a incerteza. Bom, então a gente poderia, por exemplo, tentar resolver esse problema usando o raciocínio lógico que a gente viu no semestre passado. E por que não usá-lo? Não usaríamos ele por um motivo muito simples. A gente teria que montar, por exemplo, olha só, ontologias ou bases de ordem lógica gigantescas, porque a incerteza ela faz uma coisa muito, muito complexa. Ela pega um ambiente que você podia descrever ele por algumas certezas lógicas e faz ele ficar milhares de vezes maior. Porque como você não tem certeza total da situação, você tem que descrever muitas situações específicas pequenas para tentar abraçar a incerteza completa. Por exemplo, eu vou atravessar a rua. Se eu consigo ver a rua inteira, os carros em movimento, poucas sentenças me bastam para saber que se sinal vermelho, né, posso passar. Se sinal verde, não posso. Se carro vindo, não posso. Se carro não vindo e rua limpa, posso. Se eu não estiver vendo, por exemplo, uma parte da rua, eu tenho que criar um monte de sentença lógica, por exemplo, assim. Se o canto tal e a parte de baixo não tem barulho, passe. Se tem barulho, mas é maior que tal coisa, não passe. E criar muitas sentenças para lidar com a incerteza. A incerteza faz a lógica ficar inviável até certo ponto. Então aqui tem um pouco disso, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, para todo P, se sintoma P for dor de dente, né, logo
enfermidade de P é cárie. A regra está correta? Não. Eu teria que criar uma série de sub-regras gigantescas para tentar achar esses 20% que faltam, porque eu sei que 80% das vezes é cárie, mas 20% não é. Então, para todo P, sintoma P, dor de dente, tal que, né? Então, enfermidade P é cárie, né? Aí vem a parte complexa. Ou enfermidade gengivite, ou enfermidade assim, siso incluso. Quer dizer, para dor de dente eu posso ter cárie, ou gengivite, ou siso incluso, ou não sei o que, ou todas as possíveis doenças que são atreladas à dor de dente. Eu teria que criar sentenças lógicas muito grandes ou muito complexas, enfim. Não seria viável. Por isso, o raciocínio probabilístico cai como uma luva nesse ponto. Reparem, por exemplo, aqui, uma semântica simples de entender quando se olha a questão probabilística. A pessoa ter câncer de pulmão. Isso pode ser acarretado por fumar e por poluição do ar. E pelas duas coisas juntas. Mas qual a probabilidade de você ter câncer no pulmão se você fuma e está num lugar com ar poluído? Eu tenho aqui probabilidades, tabelas de verdades e probabilidades atreladas a cada um deles. Isso me dá um grau de confiança do quanto eu posso achar que você tem ou não tal câncer, tá? Não é uma verdade absoluta, não é uma negação absoluta. São graus de confiança a partir aí da crença na probabilidade. Bom, então para a gente poder trabalhar, pessoal, com esses algoritmos nas próximas aulas, nós temos que rever as questões de teoria da probabilidade e probabilidade condicional, tá? Bom, primeira coisa, teoria da probabilidade, vocês conhecem, já viram isso como matéria, mas vamos relembrar algumas coisas, tá? Dentro, pessoal, de um experimento aleatório em probabilidade, nós temos o experimento sendo uma descrição, como por exemplo o E1, arremesso de uma moeda, é um experimento, arremesso de um dado. Temos as variáveis aleatórias do problema. Por exemplo, face da moeda para cima, é uma variável aleatória. Qual a chance de cair para cima uma face? Face do dado para cima, número da bola. São coisas aí vinculadas a cada um dos experimentos com variáveis aleatórias. Variáveis que podem dar resultados diferentes. Temos o espaço amostral, né, pessoal? Por exemplo, qual é o espaço amostral de um lançamento de moedas? Só 2, né? Cara ou coroa. De um dado, de 1 a 6, assim por diante. O evento, pessoal, então, é um subconjunto amostral. A gente pode criar, então, amostras dentro do evento maior. Eu tenho uma amostra do evento maior de jogar moeda, que é a seguinte. Jogar uma moeda 3 vezes e observar quantas vezes aparece cara e quantas vezes aparece coroa. É um subevento do evento maior, né? Por exemplo, eu tenho mais eventos aqui, né? Eu tenho jogar um dado e observar o número da face de cima. O número é par, por exemplo, esse é um evento, né? Observar um resultado específico. A variável aleatória, como vocês viram, ela tem uma probabilidade de distribuição, porque ela está vinculada a diferentes valores, né? O próprio dado é a variável aleatória, pode ser 1, pode ser 2, pode ser até o 6, né? Nós temos também a probabilidade, que aí entra na parte interessante que a gente está vendo, que se nós temos um espaço amostral, nós temos uma probabilidade baseada em quantas possibilidades eu tenho nas variáveis aleatórias, né? Então, o espaço amostral é uma divisão que você pode pegar, no caso aí, o subconjunto de elementos e dividir pelo número de elementos que existem, né? Então, uma coisa simples, né? Qual a probabilidade de um dado dar 6? Ele vai de 1 a 6, então 1 sobre 6 é a probabilidade de dar aquele número específico, né? Então, essas probabilidades são muito simples, vocês conhecem muito bem, tá? Vou até passar um pouquinho mais rápido. Agora, nós temos a questão também das probabilidades quando nós tentamos, no caso, ver se elas são prováveis, a gente pode somar elas também, tá? Como, por exemplo, a probabilidade de A é igual a probabilidade de 5, que é igual a 1 sobre 10. A probabilidade de B é igual a probabilidade de 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, tá? Que é o quê? Eu quero ver qual a probabilidade de cair 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Eu posso somar as probabilidades. Quanto mais probabilidades eu tenho, eu posso somá-las e fazer um produto disso, né? Temos a probabilidade conjunta, que é agora um operador onde você multiplica, né? Que é, por exemplo, ao se jogar uma moeda 2 vezes, temos os eventos. A, obter cara, K, na primeira jogada, que é 1 sobre 2, né? Cara ou coroa, e obter cara na segunda jogada também. Então, se a probabilidade de obter cara numa jogada é 1 sobre 2, qual a probabilidade de obter cara na segunda também? Então, eu vou multiplicar as duas probabilidades. Aí você repara que na anterior, quando a gente somava, as probabilidades aumentavam. Por quê? Porque os eventos não eram conjuntos, eles eram isolados. Então, qual a probabilidade de obter um 5 no dado, ou um 3, ou um 2? Não um depois do outro, não juntos, né? Não conjuntos. Aqui no caso, quando eu falo obter cara, jogar de novo obter cara, eu estou multiplicando e diminuindo essa probabilidade final, porque realmente é mais difícil você conseguir 2 vezes seguidos, né, um resultado desse. Eu estou pensando na probabilidade conjunta. Eu também posso ver que muitas vezes dá para fazer uma distribuição, né? Porque os eventos, quando são independentes, a concorrência de um não altera a probabilidade do outro, né? Você pode, no caso, realmente somar eles. E aí vem a probabilidade condicional, que talvez seja a parte mais interessante de a gente relembrar, né? Que é a probabilidade de um evento A
né, ocorrer, dado que você, ou ao contrário, né, ocorreu um evento A, qual a probabilidade de ocorrer um evento B? Né? Agora sim a probabilidade condicional. Esse está condicionado a esse, tá? Qual a probabilidade de um paciente estar com cárie, dado que ele está com dor de dente? Aí entra aquela complexidade de novo, né? Quando você bota a probabilidade condicional, você pergunta muita coisa. Você cria um ambiente que é bem mais complexo de tentar encontrar uma probabilidade específica para ele. Tem muitas coisas envolvidas nessa condição de um atrelado ao outro. A probabilidade condicional ela é montada muitas vezes por essa terminologia aqui, né? Probabilidade A, no caso, né? Usando aqui a barra para falar, né? Qual a probabilidade, dado o evento A, qual a probabilidade B, né? Então, qual a probabilidade de ocorrer o evento A, sair 6, sabendo que o evento B ocorreu. Então, qual a probabilidade de A, dado B? Ela é igual a probabilidade de A e B vezes a probabilidade de B sozinho. Que aí, no caso, seria, né? Aí uma distribuição muito próxima do que a gente sabe que é o teorema de Bayes. Que é a ideia de você poder saber, de forma simples, esse cálculo. No caso, né? Ela está dizendo qual a probabilidade de ocorrer o evento A, sair 6 do dado, sabendo que o evento B ocorreu, né? Qual é o evento B? O número da face é maior que 4. Então, você sabe que já saiu um número que é maior que 4. Qual a probabilidade agora desse número ser o 6? Bom, se é maior que 4, né? Sobrou só o 5 e o 6, só duas possibilidades. Então é 1 sobre 2. Mas se você usar o teorema certinho, chega ao mesmo ponto. Qual a probabilidade de A e B? É 1 sobre 6. Né? De A e B juntas é 1 sobre 6. E dividido sobre a probabilidade só de B. A probabilidade de B sozinho, o número da face é maior que 4, de 1 a 6 eu tenho 4, 5, 6 maior, 1 sobre 3. Né? Ou, por exemplo, né, daria na mesma você também fazer por 6, né, no caso aqui aumentando. Mas é 1 por 3. Então, 1 sobre 6 dividido por 1 sobre 3, 1 sobre 2. Aqui vem então um pouco dessa probabilidade condicional aplicada a um exemplo mais factível. Né? Eu tenho aqui uma tabela, né, de quantidades de valores que vão nortear para tentar encontrar uma distribuição com probabilidade. Isso mostra como probabilidade é legal para tentar trabalhar com certezas. Né? Reparem só, eu tenho aqui as pessoas sem câncer e com câncer. Total sem câncer é maior, 40. Com câncer apenas 7, 47. Desses aqui, 47 totais, quantos não fumam? Sem câncer não fumam 40. Sem câncer e fumam 10. Tá certo? Que tem câncer e fumam 7. Que tem câncer e nem fumam 3. Então eu tenho aqui várias, né, distribuições aqui numéricas para os valores. E o total, né, pessoal? O total de quê? De pessoas sem câncer, 50. Pessoas com câncer, 10. 60 do universo total de pessoas. Qual a probabilidade de uma pessoa ter câncer, dado que ela fuma? Bom, então aqui no caso, eu quero saber a probabilidade dela ser uma pessoa com câncer, dado que ela fuma. Aqui eu posso montar na mesma ideia. Qual a probabilidade de câncer ser sim, dado que fumar é igual a sim? É igual a probabilidade que a gente viu no teorema de Tales, né? É igual a probabilidade de câncer sim e fumar sim juntos, dividido pela probabilidade de fumar sim isolado. Então, qual a probabilidade, pessoal, de câncer sim e fumar sim? Tá até aqui já, né? Qual a probabilidade, então? Câncer tá aqui e fumar tá aqui. Câncer, fumar. É 3 no universo de 60 total. Só 3 tinham câncer e fumavam. Então, 3 sobre 60. E qual a probabilidade de fumar sim sozinho? Quem que fuma aqui sozinho? Né? A gente pode ver. Quem fuma? É um valor aqui de 10 do sem câncer, mais 3 pessoas. 13 ao total fumam. Do universo 60. Então é 3 sobre 60. A ideia é que, então, o resultado dessa divisão dá 0,23. A chance, a probabilidade de uma pessoa ter câncer, dado que ela fuma, é de 23%, de acordo com essa tabela numérica aqui. Então a probabilidade condicional funciona muito bem nesses termos, tá? E temos também a lei da probabilidade total, né? Que é o seguinte, você pode às vezes pensar que você tem um evento A ocorrendo em várias condições diferentes e todas são mutuamente exclusivas. Quer dizer, a probabilidade de ocorrer o evento A é a soma das probabilidades dele ocorrer nas N condições diferentes. Porque você deixou mutuamente exclusivo. Então, a probabilidade de ocorrer o A dado C1, a probabilidade de C1, aqui no caso isolada, mais a probabilidade de A dado C2, a probabilidade de C2 isolada. Você pode somar isso tudo. Né? Então, fica sendo aqui uma espécie de uma série baseada nas variações de C e o evento A. Beleza? Bom, essa probabilidade total é interessante, a gente pode aplicar ela no exemplo, tá? Que é o exemplo aqui de um controle de qualidade de uma fábrica, tá? Qual que é a ideia? Eu tenho uma companhia, tá? Ela tem 3 fábricas e elas produzem um produto qualquer. A fábrica 1 é responsável por 30% da produção, a 2 45%, né? E o restante que sobra aí no caso vem da fábrica 3, tá? Cada das fábricas, no entanto, produz uma proporção, né, de produtos que não atendem aos padrões estabelecidos, quer dizer, produtos defeituosos. Cada um tem uma porcentagem de defeitos, tá? Tais produtos são considerados defeituosos e correspondem a 1, 2 e 1,5% respectivamente
dos totais presentes por fábrica. Então a fábrica 1, pessoal, 1% de tudo que ela faz, dá defeito, dá 2% dá 3,5%. Aí é o seguinte, no centro total de distribuição é feito o controle de qualidade da produção combinada das 3 fábricas. Aí vem a pergunta, qual é a probabilidade de encontrar um produto defeituoso durante a inspeção de qualidade? Bom, essa probabilidade vai ter que pegar então as 3 fábricas juntas e assimilar. Só que, como são 3 fábricas diferentes, é mutuamente exclusiva a chance de cada fábrica ter seu defeito. Por isso aqui a gente pode aplicar a lei de probabilidade total. Então, ó, o evento A é produto defeituoso e FI, produto da fábrica I. Então eu tenho F1, F2, F3, o produto de cada fábrica. Então, olha só, eu tenho que a probabilidade de produto da fábrica 1 é 0,3. Né, isso aqui a gente está vendo aqui porque ela produz 30%. Então, qual que é a probabilidade, né, no caso aqui, do produto ser da fábrica 1? 30%, 0,3. Fábrica 2, 0,45. Fábrica 3, 0,25. É o tanto que elas produzem. Além disso, sabemos que a probabilidade do evento A, produto defeituoso, ocorrer, dada a produção da F1, é 0,01. Está aqui, né, pessoal? 1%. Está montado. Dito isso, pessoal, basta fazer a somatória da probabilidade total. Né? Então, a probabilidade do evento A, defeito, dado, né, que tem a produção da fábrica F1, vezes a produção da própria fábrica F1. 0,3, 0,1, mais, né, no caso aqui, 0,45, 0,2, mais 0,25, 0,15, que dá 0,015. Então, pessoal, a probabilidade aqui total, né, de ter um problema é bem baixo, né, no que tange as 3 fábricas, porque as probabilidades são mutuamente exclusivas em cada. Bom, isso é só uma revisãozinha rápida para a gente relembrar desses pontos, porque esse senhor aqui, né, nosso querido Bayes, foi o cara que pensou mais essa questão da probabilidade condicional. Ele avançou muito nesse sistema e nós temos hoje algoritmos de IA totalmente baseados nas teorias que ele formulou, tá? Então, essa é o teorema de Bayes, vocês já conhecem, tá? Uma parte dele, tá? Porque lá atrás a gente viu uma avaliação mais curta dele. Essa aqui, no caso, então, é a variação completa, onde ele pega a lei de probabilidade total e eleva ela para a questão da condicionalidade, quando você tem, então, uma condição atrelada. Ou seja, qual a probabilidade de A dado B? É a probabilidade de B dado A invertido, vezes a probabilidade de A sozinha, dividida pela probabilidade de B isolado. Esse, então, é o teorema de Bayes completo agora. Então, é uma ferramenta muito útil porque você vai descobrir a probabilidade a posteriori, depois de um evento tal ocorrer, tá? E a ideia é que você use as evidências a priori para isso. Então, quando você faz, olhando a equação, né, a parte de baixo dela, que é dividir isso por probabilidade de B, você está usando então o conhecimento que você já tem. Qual a probabilidade de A dado B? B já ocorreu, já conhece ele. Então você aplica essa probabilidade já conhecida para inferir na parte de cima. É aí que está a sacada da questão. Então qual a probabilidade de um evento ter ocorrido sabendo-se que um evento posterior já ocorreu? Aqui tem um pouco sobre isso, né? A ideia básica do teorema de Bayes, né? Quando a gente olha para ele aqui, né, como um todo, a gente vê que essa questão do M, que é a probabilidade isolada do B aqui embaixo, mostra essa questão de como a parte posterior está atrelada. Aqui a gente tem então uma questão interessante, é ver como cada um dos elementos aqui se comporta, né? Então aqui, ó, nós temos quem é o A, né? O A é a hipótese. Qual a probabilidade de A dado B? B é evidência, que já aconteceu. Probabilidade de A priori. B sobre A é a probabilidade de ocorrer a evidência B, dado que a hipótese A é verdadeira, se inverteu. O B sozinho, pessoal, é a parte marginal, é como a gente chama de as hipóteses mutuamente exclusivas, né? É o evento já ocorrido. E o A sobre B é a probabilidade a posteriori de A, dado que ocorreu o B. Então nós temos um exemplo aqui que fala um pouco sobre o teorema de Bayes, tá? Um médico, então, sabe que meningite causa dor no pescoço em 50% dos casos. Ele sabe que a probabilidade a priori de um paciente ter meningite, né, é 1 sobre 50 mil, a priori, certo? E a probabilidade a priori de qualquer paciente ter uma dor no pescoço é 1 sobre 20. Então, pessoal, vamos usar os a priori aqui para tentar descobrir a probabilidade a posteriori. Então, olha só, qual a probabilidade de, no caso, dor no pescoço, dado que tem meningite? É 1 sobre 2, tá? Então, por que é 1 sobre 2? Bom, a gente pode ver que é 1 sobre 50 mil de ter meningite, mas de ter dor no pescoço é 1 sobre 20, tá? Então, se for olhar pelos dois casos aqui, a probabilidade de você ter a dor no pescoço, né, dado que já tem meningite, ela é muito maior. Já reduz bastante porque já tem essa evidência. E qual a probabilidade de M, né, de só ter, no caso aqui, a meningite? 1 sobre 50 mil e só a dor está aqui, 1 sobre 20. Um paciente chega ao consultório, qual a probabilidade dele estar com meningite? Então, ó, agora, pessoal, eu inverti, ó. Qual
Qual a probabilidade dele não ter dor no pescoço? Qual a probabilidade dele ter meningite dado que tem dor no pescoço? Aqui é dor no pescoço dado que tem meningite. Bom, usando o teorema de Bayes, olha só, nós vamos saber o que aqui? Já temos aqui o inverso calculado, é 1 sobre 2, vezes probabilidade de M sozinha, 1 sobre 50 mil, dividido por 1 sobre 20, a probabilidade de dor no pescoço isolada, que é igual, pessoal, a 0,002. Então, se você tem dor no pescoço, a chance de ter meningite é muito baixa. Tá? Qual a probabilidade de ter meningite dado dor no pescoço? Então, dor no pescoço sem meningite, nossa, a chance é muito baixa. Mas agora, a probabilidade de ter dor no pescoço, dado que você já tem meningite, é muito alta. É 1 sobre 2, 50%. Bom? Então, pessoal, aqui tem outro exemplo. A gente volta para o exemplo da fábrica, né? Mudando um pouco a pergunta. Se durante a inspeção encontramos um produto defeituoso, qual a probabilidade que ele tenha sido produzido na fábrica 2? Então, ó, teorema de Bayes para isso. Qual a probabilidade da fábrica 2, dado que você, no caso, né, aqui, encontrou, então, um produto defeituoso. Então, é a probabilidade de defeituoso na fábrica 2, vezes a própria fábrica 2, sobre probabilidade, né, de defeituoso sozinho. Então, essa aqui, pessoal, foi a que a gente encontrou lá atrás. Qual a probabilidade de ter um produto defeituoso na fábrica geral? É essa. E aqui em cima, as probabilidades mais simples, né, da própria produção, né, da fábrica específica com o defeito. É 0,57. Então tem uma boa chance de um produto defeituoso da fábrica inteira ter vindo da fábrica 2, né? Mais 50%. Perfeito? Bom, e aí, pessoal, o teorema de Bayes funciona muito bem para os algoritmos que a gente vai ver a seguir, né, na próxima aula, mas ele também gerou um conhecimento, uma ferramenta ainda mais poderosa, que são as redes bayesianas, tá? Essa ferramenta, então, ela faz o quê? Ela pega a questão do distribuição de probabilidade possível e elenca ela uma espécie de grafo, onde você conecta os nós que representam eventos ou variáveis e as probabilidades entre elas, tá? É muito interessante, pessoal, porque as redes bayesianas são graficamente e representam um raciocínio baseado em probabilidade que lida com incerteza, tá? Então ela forma um gráfico acíclico, né, direcionado, pessoal, ou seja, não faz ciclos, né, que é no caso fazer um loop de volta, e eles são direcionados. Quer dizer, esse nó aqui, que é possivelmente uma variável, ou um evento, ela pode estar influenciando esse cara, tá? Diretamente. E é interessante porque, pessoal, são as variáveis, os nós, né? Os arcos são as probabilidades, e a gente consegue, através disso aí, fazer muitos diagnósticos, né? Para várias áreas diferentes, porque você vai calculando as probabilidades entre os nós. Perfeito? Aqui eu tenho um exemplo interessante de como ver, né? Aquele exemplo traz. São diferentes as variáveis, mas é a mesma ideia, né? O fato de fumar, isso influencia diretamente em câncer e em bronquite. Mas eu tenho aqui, ó, a probabilidade da pessoa fumar é 0,4. A probabilidade de não fumar é 0,6. A probabilidade agora, reparem, pessoal, juntos de fumar e câncer é diferente. Qual a probabilidade de câncer sim se o cara fumar? 0,7. E qual a probabilidade de câncer se o cara não fuma? 0,1, bem baixa. A probabilidade de câncer ser negativo quando o cara fuma? 0,3. E a probabilidade do câncer negativo quando o cara não fuma? Muito alta, 0,9. Essas probabilidades, pessoal, mostram então como, por exemplo, a variável fuma influencia o câncer e a bronquite em diferentes casos. Que são os casos que ela pode ser positiva, negativa, assim por diante. Isso é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente poder criar várias possibilidades de navegar por esse grafo e calcular probabilidades entre vários possíveis eventos ou eventos condicionados. Dado isso ou isso, qual a chance disso acontecer e assim por diante. E para ambientes incertos isso é muito poderoso, né? Porque você pode começar a calcular probabilidades, dado que você não tem os dados completos do ambiente, certo? Aqui tem mais alguns exemplos desse uso, né? As redes bayesianas, né? Elas respondem perguntas simples. Qual a probabilidade da pessoa ter câncer, sabendo que ela fuma? É só olhar aqui, ó, 0,7, ó, tá prontinho já, né? Só precisa pegar a relação da própria rede. Qual a probabilidade da pessoa ter bronquite, dado que ela fuma? 0,8 e assim por diante. A inferência em redes bayesianas é uma parte interessante. A gente conhece a inferência, a gente viu no semestre passado. Inferência é gerar conhecimento a partir de uma modelagem. Então, repare, a gente pode fazer, no caso aqui, ó, probabilidade de uma pessoa ter câncer sabendo que ela fuma. Então, faz o contrário. Ó, sabemos que a pessoa está com câncer. Qual a probabilidade dessa pessoa ter fumado? A gente pode ver esse inverso. Então, aqui, ó, esse inverso ajuda a montar o teorema bayesiano. Então, olha só, queremos encontrar aqui a probabilidade de fumar sim, dado que você tem, né, o câncer. Então você pode fazer o Bayes aqui e a primeira parte você encontra, porque o valor mais complexo aqui é a probabilidade de câncer deu assim. Você encontra tudo pela rede e é 0,28 ao fim. Certo? Aqui a segunda parte, tá? Porque aqui eu calculei o quê? Eu peguei a primeira parte, que é o F igual a assim, e
E o câncer é igual assim. Então achei a primeira parte desse cálculo. Agora eu preciso achar a que eu falei para vocês que é mais complexa, que é o próprio câncer sozinho. Repara, ele é uma lei de probabilidade total. Ele é um monte de probabilidade mutuamente exclusiva juntas. Então a probabilidade do câncer sim é o câncer sim, dado que você fuma, né? A probabilidade de você fumar igual aí. A probabilidade do câncer sim, dado que você fuma, né? E que você não fuma. Quer dizer, pessoal, ele pega todo o ambiente aqui I. Ou seja, a probabilidade do câncer sozinha, ela é a probabilidade do câncer, dado que você fuma, dado que você não fuma, dado que você tem câncer e fuma, dado que você não tem câncer e fuma, tá? Então ela pega várias coisas juntas. Por isso que ela é mais complexa. E olha que esse gráfico aqui, esse modelo é pequeno. Se tivesse mais variáveis aqui influenciando o câncer, né? Ou o próprio fuma tivesse mais subvalores, seria bem complexo esse cálculo, tá? Quando a gente pega a variável isolada, mutuamente exclusiva, realmente tem uma complexidade maior, tá? E o aprendizado, pessoal, como que essas redes aprendem coisas novas, né? Você tem que botar nela, então, um mecanismo de busca, né? E para ela poder também classificar as respostas certas, as inferências certas dela. A gente tem aqui alguns exemplos, tá, de abordagens que fazem isso. O mecanismo de busca, ele encontra, então, diferentes meteorísticas para avaliar o quanto a probabilidade está correta ou não. E vai pontuando elas para saber partes da rede que funcionam bem nas suas distribuições de probabilidade. Você pode avaliar a rede usando esses caras aqui, pessoal, que são algoritmos que criam critérios de pontuação, tá? Você pode, por exemplo, ver um aqui que é o BIC, né, o Bayes Information Critério. Não vai entrar em detalhes da fórmula não, porque não vamos ver isso aqui dentro da disciplina para fazer cálculo disso ou resolver, tá? Mas é interessante saber como funciona. E aqui, por exemplo, tem o que seria um exemplo de, né, olha só, uma rede bayesiana discreta e dando um zoom nela para ver como que as influências trabalham. Então aqui você pode ver como que o pessoal descobre se tem lá conhecimento. Ó. Um nó influencia no outro, que influencia no outro, eu consigo ver a relação de probabilidades entre eles. E aí eu posso usar algoritmos de busca ali para poder ver o quanto essas relações têm, né, no caso, completude nas probabilidades, elas funcionam bem e tá, no caso aí, ranqueando ou pontuando elas. Repara, a rede é bem complexa, né? Ela tem vários pontos que ela tem probabilidades isoladas ou conjuntas, então redes bayesianas são bastante poderosas, tá? E aqui tem alguns exemplos que vocês podem ver de links que levam para sistemas que usam redes bayesianas ou técnicas aí, baseadas em inferência para probabilidade, tá? Alguns a gente já falou em matérias passadas, como o Pathfinder, por exemplo. Aqui tem alguns softwares também para vocês fazerem testes, o próprio WEC, a gente trabalhou muito, né, no semestre passado alguns pontos, e vamos usar bastante esse semestre também, beleza? Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de recapitulação aí, um pouco sobre o raciocínio certo, mas principalmente recapitulando a questão das probabilidades, tá? Vamos usar isso aí na próxima aula, na parte de estudar a técnica de naive Bayes, um algoritmo baseado na ideia, né, do conceito lá da fórmula bayesiana, né, de probabilidade condicional. Perfeito? Tá aqui nossa referência de livros e nos vemos na próxima aula. Um abraço.